Oi pessoal, nesse vídeo eu vim falar a respeito daquele sentimento maravilhoso, o sentimento da gratidão. Só que, antes de mais nada, eu já te adianto que eu não vou falar a respeito de uma forma aprofundada desse sentimento aqui. Então a ideia é compartilhar vários ensinamentos daquele livro maravilhoso, Peça e Será Atendido. Então, para que a gente parta de um ponto inicial e para que a gente vá entendendo aos poucos o funcionamento dos nossos pensamentos, sentimentos e a relação disso com a criação da própria realidade. Que a gente acaba esquecendo por muito tempo, né? Que a gente tem essa capacidade. Nós podemos fazer isso. Então, e é justamente naquele período quando você começa a despertar, que aí você começa a relembrar. E aí começa a vir um monte de coisa, livros, vídeos, para que você comece a relembrar a respeito disso. Para começar, esse livro, se você não sabe, ele é canalizado pela Esther. Então, é uma família de consciências que falam por meio da Esther. E essa família de consciência é chamada de Abraham. Então, eles falam assim, vou ler um trecho para você, a respeito da família de consciências. Abraham é uma família de seres não físicos, que se reúnem movidos pela poderosa intenção de lembrar a vocês que são nossas extensões físicas, as leis do universo que governam todas as coisas. Então, a respeito disso, de lembrar que nós somos extensões físicas deles, eles falam ao longo do livro várias e várias vezes que eles querem realmente que nós nos lembremos de quem realmente nós somos. Então eles falam assim, isso aqui no primeiro capítulo, eu esqueci de mencionar antes. Desejamos ajudá-los a lembrar que vocês são extensões da fonte de energia, essa fonte de energia com letra maiúscula, que são seres amados e abençoados e que vieram para essa realidade física espaço-tempo para criar com alegria. Então aqui, gostaria de fazer um paralelo com a mecânica quântica. E também, aqui só para colocar um parênteses, né, eu vou falar de uma forma bem mais superficial e claro que eu não tenho essa profundidade ainda, então eu vou falar o que eu consigo hoje compartilhar com você, com a consciência que eu tenho hoje, tá bom? Então, fazendo um paralelo aqui com a mecânica quântica descobriu que todas as coisas, todos nós, todas as coisas que existem, elas vieram de uma única fonte só, que é chamada de vácuo quântico. E aí tem outros termos também que você pode usar como você quiser, por exemplo, Criador, o Deus, né, que é uma única fonte só, então todos nós viemos dessa única fonte. E aí, você viu que nesse trecho, eles falam assim, que nós somos extensões dessa fonte de energia, então todos nós viemos dessa fonte de energia. E no finalzinho ele fala, e que vieram para essa realidade física, espaço-tempo, para criar com alegria. Então, ao longo do livro, você vê dois termos que eles usam com bastante recorrência, que é essa fonte, com letra maiúscula, e também energia essencial. E às vezes ele usa de outras formas, essas nomenclaturas, mas que a gente entende que ele está falando dessa fonte maior, dessa fonte única, que é o vácuo quântico, Deus, Criador. Essa energia essencial, ele se refere a essa parte que veio dessa única fonte que existe, que nós temos dentro da gente, né? Hoje eu vou falar dentro, que é como eu entendo hoje, tá? Então, essa energia essencial, ela equivale àqueles termos, centelha divina, eu superior, eu maior, não sei se você já escutou por aí, tá bom? Aqui nessa sequência que eu li pra vocês, eles falam assim, todos os que estão concentrados fisicamente têm equivalentes não físicos, que equivale, esse equivalente não físico que ele está falando, é a nossa centelha divina, nosso eu superior, nosso eu maior. Continuando então a respeito dessa questão deles quererem que nós nos lembremos a todo momento que nós realmente somos, tem outro trecho que eu gostaria de compartilhar que eles falam assim, quando entrou no mundo neste corpo magnífico que é o seu, você se lembrava da sua natureza alegre e poderosa. Sabia do esplendor da fonte da qual provém e de que nunca perderia sua conexão com essa fonte. Então, o que ele está falando disso, né? Dessa conexão, nossa conexão com essa fonte, é quando a gente fica alinhado com a nossa energia essencial, com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior, nosso eu maior. Eu vou ler alguns trechos ainda aqui a respeito disso, para que a gente consiga entender melhor. E depois a gente vai chegar no sentimento da gratidão, tá bom? Você lembra então que no primeiro trecho aqui que eu compartilhei com você do livro, que os Abraham, eles nos lembram que a gente veio para esse mundo aqui, para a gente criar com alegria? Então, e aí isso a gente pode associar, se você já escutou aquele termo, que nós somos co-criadores, que nós criamos a nossa própria realidade, que nós criamos a nossa própria experiência. Então, é isso que eles também vêm lembrar a todos nós aqui, que nós criamos a nossa própria realidade. Então, gostaria de ler outro trecho aqui. Isso no capítulo 3, ele fala assim, é você quem cria a sua própria realidade. E aí os Abraham falam assim, você nasceu com conhecimento inato de que é você quem cria a sua própria realidade. Você nasceu sabendo que é o criador de sua própria realidade. E o desejo de fazer isso pulsava intensamente dentro de você. Mas quando começou a se integrar na sociedade, passou a aceitar uma boa parte do que as outras pessoas diziam sobre o caminho que a sua vida deveria trilhar. Pode ter certeza, porém,
Dentro de você continua intacto o conhecimento de que você é o criador de sua própria experiência de vida. Repito, a criação de sua experiência de vida depende certamente só de você. Então, nós temos o mesmo poder dessa única fonte maior que criou tudo o que existe. Então, por isso que nós somos co-criadores. Nós criamos a nossa própria realidade e a gente pode ser, ter e fazer tudo o que a gente quiser. Que é como eles falam também aqui no livro. E talvez agora você esteja se perguntando, né? Mas como assim eu crio minha própria realidade, né? Então, lembra que a gente falou que nós somos extensões da fonte única, da fonte maior que existe, que criou tudo? E nós temos dentro da gente uma parte dessa fonte, que é a nossa centelha divina. Então, nesse livro também, eles querem nos lembrar disso, que a gente tem essa capacidade, sabe? De quando a gente se alinha ou a gente se cada vez mais fica conectado a essa fonte, a gente consegue criar o que a gente quer, o que a gente deseja com muito mais facilidade. Então, tem um texto que eles falam assim, aqui ó: só você pode criar sua experiência. Este livro vai falar o tempo todo do seu realinhamento com a energia essencial, para que você assuma a sabedoria, a bondade e o poder que são essencialmente seus, são o que você realmente é. Então, quando eu descobri, né, esse termo centelha divina, e que antes eu estava querendo entender o que significava essência divina, né? Então, quando eu comecei esse meu processo de autoconhecimento, eu via muito essa palavra essência divina, né? Por quê? Porque eu estava procurando a respeito da meditação. E eu lia em vários lugares que para esse processo de autoconhecimento, para que você consiga se conhecer melhor e mais, a meditação é um dos recursos, né? Só que eu não entendia por que a meditação ia me ajudar nesse processo de autoconhecimento. E eu falava muito desse termo, essência divina, você se reconectar com a sua essência divina. Eu falava, mas o que é essa essência divina, né? E eu demorei um bom tempo para entender. Até que eu encontrei um vídeo da Mai Andrade, do canal Temporariamente Humana, que eu adoro a Mai, sou aluna da Mai. E aí foi quando eu entendi o termo centelha divina. Foi em algum dos vídeos dela que ela fala a respeito da centelha. E aí eu entendi o que era a essência divina. Então, essência divina é outro termo também que é usado para se referir à centelha divina, eu superior, eu maior. Um outro ensinamento que os Abraham transmitem pra gente é que eles falam assim, que a base do universo é o bem-estar. Então, essa base do universo a gente pode entender como aquela fonte maior que criou tudo o que existe. Então tem um texto que eles falam assim, que essa base do universo, ela existe em todo mundo físico. E ela é uma corrente que passa através de tudo. É a base de todas as coisas e todos são afetados por ele. Então, aí a gente pode fazer outro paralelo de novo com a mecânica quântica. Que quando ele fala assim que é uma corrente que passa através de tudo, né, que na mecânica quântica, fala assim que tudo que existe é onda e partícula ao mesmo tempo. Né? Talvez isso soe um pouco estranho, porque a gente acha que tudo é partícula, né? Tudo é tangível, porque a gente consegue pegar, né? Só que na verdade tem essas duas, tem essa dualidade, né? Então tudo que existe é onda e partícula ao mesmo tempo. E quando a gente entende que tudo é onda, então ela está em todos os lugares, né? Então se ela não fosse onda, como é que ela ia estar em todos os lugares? Né? Só uma reflexão que quis trazer no meio aqui pra gente, tá bom? A respeito do bem-estar, né? Talvez vocês perguntem, mas o que é esse bem-estar? Como a própria palavra já diz, né? Quando você se sente bem. Então, quando você, por exemplo, pensa em alguma viagem que você vai fazer, como é que você se sente? Pensa, na viagem que eu vou fazer, já fica imaginando como é que vai ser, ou você se sente bem, não é? Agora, um outro exemplo, se você pensa em algo ruim, né? Por exemplo, algum acontecimento ruim, não vou nem mencionar, né? Como é que você se sente? Você se sente mal, né? Então, isso que significa o bem-estar. Quanto melhor você se sente. Agora, se você está se sentindo mal, você não está nesse fluxo de bem-estar. Que é um outro ensinamento que os Abraham também trazem aqui no livro. Que eles querem que nós consigamos permitir estar nesse fluxo de bem-estar de forma consciente. Então, quando a gente consegue se realinhar nesse fluxo de bem-estar. E como é que a gente pode, né, entender essa questão da gente se realinhar para o bem-estar e da gente conseguir se direcionar sempre para esse bem-estar, né? Então, outro ensinamento também que eles falam é que nós, todos aqui, nós somos seres vibráteis e tudo que existe é vibrátil, né? E a gente pode fazer também um paralelo com uma lei hermética, uma lei oculta do universo, a lei da vibração, que fala que tudo se move, nada está parado, tudo vibra. E aí a gente pode entender a respeito de nós mesmos, né? Todos nós, então todos os pensamentos, todos os sentimentos que você tem, tudo emite uma vibração, como eles falam também aqui no livro. E para exemplificar esse trecho que a gente falou, né, de você, por exemplo, imaginar uma viagem que você vai fazer e você se sente bem, né? Então tem um trecho que eles falam assim: você ainda não conseguiu o que deseja porque está fixado em um padrão vibrátil que não corresponde à vibração do seu desejo. Então, um outro exemplo aqui. Pare um instante e examine qual é a emoção dominante em você agora. É tensão,
raiva, frustração, essas emoções indicam que seus pensamentos estão oferecendo resistência à energia universal que responde aos seus desejos. Então, a gente começa a entender melhor, né, que os pensamentos que você tem vão refletir nos seus sentimentos, né, nas emoções que estão sendo afloradas em você. Então, você se sente melhor quando você tem pensamentos também positivos, pensamentos que te fazem se sentir bem. Você lembra no começo do vídeo que a gente falou assim, que você é uma extensão física da energia essencial, ou seja, sua centelha divina, essa parte que veio lá da fonte, que criou tudo que existe. Então, os Abraham falam assim, a respeito dessa questão e a respeito dos pensamentos que a gente falou agora há pouco. Você nunca poderá oferecer um pensamento que cause separação total da fonte. Então, essa fonte, com letra maiúscula, a fonte que originou tudo que existe. Mas pode oferecer pensamentos com uma vibração diferente, o que impede sua conexão natural com a fonte. E damos a isso o nome de resistência. Então, toda vez que você tá com um pensamento, ou você fica alimentando, por exemplo, o dia inteiro, fica pensando naquela situação ruim que aconteceu com você, e você fica martelando nesse pensamento, então quando você faz isso, você está emitindo uma vibração que corresponde ao que você está pensando, né? E aí você não está se sentindo bem, lembra que a gente falou do bem-estar? Então quando você faz isso, você não se sente bem, você está colocando resistência com a conexão com a sua fonte. Continuando nesse trecho, os Abraham falam assim, a fonte e o bem-estar estão sempre totalmente disponíveis para você. Muitas vezes você permite esse bem-estar, outras não. Queremos ajudá-lo a permitir conscientemente sua conexão a maior parte do tempo com a fonte. Então, um dos ensinamentos, grandes ensinamentos desse livro também que eles querem transmitir pra gente, é que você consiga se manter sempre conectado com a sua fonte de energia. E para que você esteja cada vez mais alinhado com essa fonte de energia que é só sua, é quando você se sente bem, quando você permite que o bem-estar flua por meio de você. Lembra que a gente falou do bem-estar e dessa energia essencial que é só sua? Então, tem um texto que os Abraham falam assim, você pode sentir se está permitindo ou impedindo sua conexão completa com a energia essencial. Sabe como? Já falamos disso. Quanto melhor você se sente, mais está permitindo a conexão. Quanto pior você se sente, menos está permitindo. Então, sentir-se bem é sinal de que você está permitindo a conexão. Sentir-se mal é sinal de que você está resistindo à conexão com a sua fonte. Então, é dessa forma que você consegue saber se você está permitindo ou não essa conexão com a sua fonte de energia que é só sua. Olha que interessante, é por meio do sentir, por meio das emoções que a gente sabe se a gente está permitindo ou não conexão com a nossa fonte. Então, agora que a gente já falou a respeito disso, da origem, né, de tudo que existe, de como que a gente veio, né, como os Abraham ensinam aqui pra gente, e que nós somos seres vibráteis, e também que nós temos essa conexão com essa fonte que originou tudo. Nós temos essa fonte de energia que é só nossa. E talvez agora você esteja se perguntando, nossa, Paula, mas você já falou tudo isso? E o sentimento da gratidão que você falou no começo, né? Então já tá chegando lá. Então vamos recapitular agora, para que a gente já comece a falar a respeito do sentimento da gratidão. Então a gente entendeu que existe uma fonte única que criou tudo que existe, e nós viemos dessa fonte. Então nós temos uma parte dessa fonte. E essa fonte maior que existe, essa parte também, né, que está dentro de nós, ela é uma fonte só de bem-estar, amor e alegria, e que nós estamos aqui para que nós possamos criar a nossa realidade do jeito que a gente quiser. Então, você pode ser, ter e fazer tudo o que você desejar, como os Abraham ensinam aqui no livro. Então, nós vimos também que todos nós somos seres vibráteis, e tudo que existe é vibrátil, porque nada está parado. Tudo se move, tudo vibra, como diz a lei da vibração. E a gente viu também que você permite essa reconexão, esse realinhamento com a sua fonte de energia, com a sua energia essencial, com a sua centelha divina, eu superior, eu maior, quando você se sente bem. Então, quanto melhor você se sente, melhor você permite essa conexão. Agora, quanto pior você se sente, você cada vez mais você impede essa conexão. Que é o que os Abraham falam, que quando você cria resistência, lembra? Quando você tem algum pensamento que te faz se sentir mal, e aí você está criando resistência nesse processo de você se realinhar com a sua fonte de energia. Tem um trecho que os Abraham falam assim, que as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Então, agora a gente vai entrar já na questão da lei da atração, e a gente vai começar já a falar a respeito do sentimento da gratidão. Então, os Abraham ensinam falando, que como a gente já falou anteriormente, falou que todo pensamento que você tem, todo sentimento que você tem, emite uma vibração, né? Então, eles falam que semelhante atrai semelhante. E aí ele dá um exemplo que é muito já falado por aí, talvez você já tenha até escutado, né? Que é o exemplo do rádio. Então, por exemplo, se você quer escutar uma determinada emissora, vamos relembrar agora da minha adolescência, né? Eu escutava bastante Jovem Pan, por exemplo.
100.9. Então, se você quer escutar Jovem Pan 100.9, você tem que sintonizar na frequência 100.9, certo? Porque se eu sintonizar numa 100.5, por exemplo, eu não vou escutar Jovem Pan, vai ser alguma outra emissora de rádio, não é? Então, é isso que acontece com seus pensamentos. Então, se você emite um pensamento, ele vai emitir uma frequência. E aí você vai atrair de volta um pensamento na mesma frequência. Por isso que, quando você tem um pensamento que te faz se sentir mal, né? Então, é um pensamento que está emitindo uma frequência que não tem uma frequência boa, né? E você vai atrair um pensamento nessa frequência equivalente. Falando agora do sentimento da gratidão, talvez você tenha escutado que quanto mais você é grato, quanto mais você pratica a gratidão, mais coisas boas vêm para você, né? E talvez você tenha escutado também que você deve agradecer por algo que você deseja que aconteça na sua vida, como se isso já tivesse acontecido. Melhor, como se isso já tivesse acontecido, né? E tem um trecho aqui que os Abraham falam assim, que eu quero compartilhar com você. Eles falam assim: como saber o que estou atraindo? Então, o segredo para atrair algo que você deseja é entrar em harmonia vibrátil com esse desejo. Sabe qual é a forma mais fácil de fazer isso? É imaginar-se tendo essa determinada coisa. Faça de conta que ela já faz parte da sua experiência e deixe seus pensamentos fluírem rumo ao prazer de experimentá-la. À medida que você praticar esses pensamentos e começar a oferecer essa vibração regularmente, estará permitindo que o objeto do desejo venha para você. Então, é exatamente isso que acontece quando você escuta falando que você tem que agradecer, como se você já tivesse, né, o que você quer que se manifeste na sua vida, né? Só que lembrando aqui, você também faz um outro paralelo com mecânica quântica, que não é só o fato de você imaginar, né? Não usar só a questão da parte mental, porque existe uma outra lei hermética, a primeira lei hermética, lei do mentalismo, que fala que tudo é mental. Então, tudo começa na mente, no plano das ideias. Então, não basta apenas que você imagine, né, como se você já tivesse aquilo. É importante que você sinta como se você já tivesse aquilo. Isso por quê? Né? Eu vou só citar aqui para você saber que existe, né? Caso você tenha interesse, é interessante que você vá atrás para entender melhor. Então, o professor Hélio Couto fala que existe aquele experimento, o mais importante, mais famoso da mecânica quântica, o chamado experimento da dupla fenda, que comprova essa questão de você cocriar o que você deseja, criar o que você deseja. Porque fala assim que o observador, ele colapsa a função de onda. Só que não basta que quem está observando, né, não basta apenas que ele observe, ele tem que sentir como se aquilo que ele deseja já aconteceu. Então, é por isso que o sentimento é tão importante, sabe? Então, não basta que você apenas pense no que você deseja que aconteça. Não basta que você apenas agradeça com a cabeça, sabe? Agradeça com a mente, só no plano da mente, no plano das ideias. Você tem que sentir realmente que você é grato, grata, por isso que você quer que aconteça na sua vida. Então, tudo começa aqui, no plano das ideias, só que é importante que você sinta como se isso já fosse verdade. Então, para entender melhor o que esse experimento quer dizer, e correlacionando com o sentimento da gratidão que a gente está falando aqui, não basta apenas que você agradeça só da boca para fora, sabe? Falar, sou grato, ou você escrever, somente ficar escrevendo a respeito do que você é grato, se você não sente realmente gratidão por aquilo que você está falando que você é grato. Sabe? E por que não funciona quando você agradece da boca para fora? Porque você não está sentindo de verdade gratidão por aquilo que você quer que aconteça, sabe? E aí a gente consegue entender melhor ainda, porque se você está falando da boca para fora, você tá se enganando, né? Falando que você está sentindo grato quando na verdade você não está, é porque você não está vibrando na frequência da gratidão. Então, se você não está vibrando na frequência da gratidão, você está emitindo uma vibração diferente da gratidão. E aí o que vai voltar para você, que você vai atrair para você, é essa coisa que você tá vibrando, que não é a gratidão, entende? Pra gente terminar então, porque o vídeo tá ficando bem grande, né? Gostaria de compartilhar mais um trecho aqui com você, que os Abraham ensinam pra gente. Fala assim: preste atenção para ver se está concentrando sua atenção na posse do objeto, do seu desejo ou na ausência dele. Quando a vibração dos seus pensamentos corresponde ao seu desejo, você se sente bem. Suas emoções são de contentamento, expectativa otimista e alegria. Mas, se você se concentrar na falta daquilo que deseja, sentirá pessimismo, preocupação, desânimo, raiva, insegurança e depressão. Então, eles falam que vão repetir isso até que a gente realmente entenda de verdade. Então, é isso que acontece em relação ao sentimento da gratidão. Se você só agradece da boca para fora, ou se você finge que está agradecendo, você não está vibrando na gratidão, na frequência da gratidão.
E aí o que você vai atrair vai ser o que você está vibrando, o que você está pensando de fato e como você se sente, principal, né? Então, era isso que eu quis trazer aqui hoje para você. E caso você ainda esteja se perguntando por que o tema principal desse vídeo foi o sentimento da gratidão, você já deve ter escutado que o sentimento da gratidão é a chave que abre todas as portas. Tem até uma frase do Deepak Chopra que ele fala o seguinte: a gratidão abre as portas para o poder, para a sabedoria e para a criatividade do universo. Você abre as suas portas por meio da gratidão. Então, imagine uma pessoa que ela não consegue se sentir grato por tudo que ela já tem, por tudo que ela já é. Como que ela vai conseguir manifestar tudo que ela deseja ser, tudo que ela deseja fazer e tudo que ela deseja ter na vida dela? Não tem como, né? Porque pelo que a gente falou no vídeo de hoje, a vibração que essa pessoa está emitindo é totalmente oposta à vibração dos desejos dela. Vou só um exemplo. Uma pessoa que mora numa casa pequena hoje e ela deseja se mudar para um lugar maior. Então imagina se ela fica reclamando, fica só falando mal dessa casa, que abriga ela todos os dias. A vibração que ela está emitindo é totalmente oposta à vibração dos desejos dela, que é se mudar para uma casa maior. Então foi por esse motivo que o tema principal e o exemplo que a gente mais usou aqui foi o sentimento da gratidão, porque sem ele a gente não realiza nada. E ela é a chave que abre todas as portas e realmente pode transformar a nossa vida. Tá bom? Então, para terminar esse vídeo, gostaria de saber de você. O que você achou desse vídeo? Se ficou complicado para entender ou se ficou ok? Gostaria de feedback seu, para que cada vez mais eu consiga trazer aqui os conteúdos da melhor forma possível. Tá bom? Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por me acompanhar e eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!